dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia 17, vamos aguardando o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal, vai ser bem legal, bem bacana. Deixa eu só fechar aqui. Vamos começando, a gente vai repassando o que a gente viu ontem, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar. Hoje eu tive um pequeno atraso, vamos ver como é que vai ser para o pessoal entrar. Deixa eu pegar aqui o conteúdo, então vamos lá. Ontem a gente viu a transformação de si mesmo e a lei da destruição. A gente viu a importância da gente aprimorar a nossa percepção sensorial para nos tornarmos mais assertivos. Nós vimos também a flexibilidade, a resiliência e a relação dessas duas qualidades com a autoestima. O quanto que muitas vezes a gente não é flexível, não é resiliente, porque a gente se sente menor do que a situação e a gente não se coloca numa posição maior de crescer, de transpor os nossos desafios. Nós vimos também, então, a questão da mentalidade de crescimento e a questão do destruir para reconstruir. A importância da cura mental e emocional no desenvolvimento das virtudes, ou seja, a gente vai caminhando, vai trazendo novos recursos e a gente vai amplificando aí, a gente vai olhando para as feridas e curando as feridas e os bloqueios emocionais. E hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal. Hoje a gente vai trazer uma abordagem aí do pilar científico da doutrina espírita. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa glândula que, por muitos anos, ela foi tratada como simplesmente fosse assim, um resquício biológico no nosso corpo, que não tivesse nenhum significado, nenhum valor. E hoje a gente vai entender um pouquinho aí para que ela serve. Para que as glândulas saibam quem vai fazer o quê, para que elas operem as mudanças necessárias em cada uma delas e, finalmente, para que assumam a localização exata para a sua função, existe a necessidade de uma fonte de instrução e coordenação inteligente. A ordem, ela não vem do nada. O caos não gera ordem, apenas gera mais caos. Portanto, qualquer sinal de organização acusa a presença de uma inteligência. Então, a gente entender que se existe uma dinâmica biológica organizada, significa que existe uma inteligência que está regendo essa dinâmica. Bom dia, Dê, seja muito bem-vindo. A gente está falando sobre a glândula pineal. A doutora Lynn Margulis, uma importante bióloga da segunda metade do século XX, afirmou que a vida se constitui de ilhas de ordem em um oceano de caos. A pergunta é, de onde então vem essa ordem que promove essa organização celular no nosso organismo? Concluímos a presença de uma alma ou princípio inteligente aparentemente individualizado, inserido no tronco encefálico. Ou seja, eu estava fazendo uma pesquisa ontem, tem muita coisa, a gente está falando aqui hoje sobre a glândula pineal, não dá para entrar em grandes detalhes, porque o nosso tempo ele já é um pouco escasso. Onde ela fica? Onde a gente está falando aqui, olha só, a presença de uma alma ou princípio inteligente aparentemente individualizado inserido no tronco encefálico. A pineal, geograficamente falando, ela fica mais ou menos assim, digamos que no centro do nosso encéfalo. Tá? O tronco encefálico ele é uma estrutura que ele faz o quê? Ele liga o encéfalo, que seria a massa do cérebro, à nossa medula. Então, ele faz essa intermediação. Ele tem aí diversas características que a gente não vai entrar em detalhes, porque a gente hoje está olhando a pineal e algumas características da pineal, ok? Mari, bom dia, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Então, só para a gente entender. Então, o tronco encefálico fica situado entre a medula espinhal e o encéfalo. Ele é responsável pelo controle da pressão arterial, deglutição, respiração e batimentos cardíacos. Ou seja, todas as funções básicas aí do funcionamento do nosso corpo. Então, encontramos essas estruturas suficientemente desenvolvidas nos peixes e répteis, além de que, a partir dos peixes, encontramos a presença da estrutura pineal ou epífise,
Então é aí que a gente quer chegar. Existe toda uma estrutura do nosso sistema nervoso, do nosso organismo, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, a pineal ou epífise seria a manifestação biológica da presença de uma individualidade encarnada. Ou seja, ela seria aí um ponto onde a gente tem essa conexão do espírito com o corpo físico. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. A percepção de acúmulos de cálcio após a puberdade, a falta de conhecimento de suas funções e as suas proporções diminutas fizeram com que a comunidade científica achasse que se tratava de um resquício embriológico. O que acontece? A pineal, ela é mais ativa nas crianças. Lembra que eu comentei aqui que a gente tem um acoplamento do perispírito no corpo físico do 0 aos 7 anos, do espírito, né? O espírito que é a alma com o perispírito. Do 0 aos 7 anos. Quando o nenenzinho, ele tem a pineal mais ativa. À medida, olha que interessante, a gente tem os nossos pontos de força. Aqui para cima são as nossas conexões espirituais. Para baixo, a partir da base da nossa coluna para baixo, são as nossas conexões com o plano físico. Então a gente vai fazendo o quê? Ao longo desses 7 anos, vai acoplando o espírito no corpo físico e os pontos de força vão acoplando também. Já visto que quando a gente tem um desligamento, um desencarne, também é feito um desligamento dos campos de força. E aí, quando a gente tem, nesse final da primeira infância, que você chega num acoplamento completo, então você tem o quê? Começa uma ativação das gônadas, das nossas glândulas sexuais, e começa, então, a pineal, ela começa a ficar menos ativa. Mais enfraquecida, digamos assim. Então, antigamente, os cientistas achavam que a pineal era uma glândula que ela ia se deteriorando com o tempo. Mas, na verdade, não. Ela não é que ela vai se deteriorando, ela vai se calcificando. Haja vista que em alguns procedimentos espiritualistas, energéticos, o que a gente faz? A gente faz a descalcificação da pineal, porque ela é uma glândula que ajuda a gente a trabalhar a nossa questão da intuição. Então, por isso que eles achavam que era um resquício embriológico, porque eles pensavam que ela não tinha um efeito assim, um efeito que influenciasse o nosso corpo na vida adulta. E aí foi que em 1945, olha como, gente, a gente vai vendo assim, que a nossa consciência mesmo, ela é muito recente. Se a gente for olhar de 100 anos para cá, tudo meio que aconteceu de 100 anos para cá. E em termos evolutivos é muito pouco, né? Em 1945, o médium Chico Xavier, ele escreveu um capítulo ditado por André Luiz, denominado Epífise, que é um epífise ou pineal, no livro Missionários da Luz, onde ele relaciona a estrutura com o fenômeno neuropsíquico da mediunidade. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e ele é um livro do espírito André Luiz, que era um médico, e ele desencarnou e ele narra a interação do plano espiritual com o plano físico através desse olhar de um médico. Então é muito interessante porque ele tem um olhar bem científico, essa série, que começa com o Nosso Lar. Eu já mostrei, ó, inclusive esses livros aqui, ó, eles são, aí depois para no Coração Multidimensional, que é da terapia multidimensional. Então ele relaciona essa estrutura com o fenômeno neuropsíquico da mediunidade, assunto que ainda hoje é um tabu para a medicina. Mas é como eu falo aqui para vocês, eu tenho certeza que tem aí uma série de pesquisas científicas, uma série de acontecimentos que já estão prontos para serem revelados para a humanidade, para a nossa sociedade como um todo. E aí, somente 11 anos depois que o Chico Xavier escreveu esse capítulo sobre a epífise, que um dermatologista chamado Aaron Lerner, ele isolou a melatonina. A melatonina, aquele hormônio que hoje ele é muito conhecido para a gente ajudar a gente a dormir. E aí, olha só, ele isolou a melatonina alçando o corpo pineal à categoria de glândula. Eles nem sabiam ainda, a comunidade científica nem sabia ainda, isso a gente está falando da década de 50, tá? É super recente. Não sabia ainda que a pineal era uma glândula.
Olha que interessante. Percebendo que a pequena estrutura produzia importante hormônio que possui extrema relevância como fator regulador dos ciclos biológicos e percebendo a sua conexão com a cronobiologia. O que é a cronobiologia? É o estudo da organização temporal dos seres vivos, a capacidade de se expressar, comportamentos e controle da fisiologia de uma forma recorrente e periódica. Ou seja, por que a gente fala, né? A melatonina ajuda a adormecer? Por quê? Porque a melatonina é um hormônio que quando a gente tem menos iluminação, tá num processo já de aquietamento, o que o nosso corpo biologicamente lê? Lê que tá na hora de nanar, que a luz do dia parou, que não é hora da gente caçar, que não é hora da gente ir fazer nenhum movimento aí, olhando os homens da caverna, de sobrevivência, de subsistência. Então é hora da gente descansar. E aí é a hora que o corpo tem todo o processo do metabolismo, de todos os processos de restauração dos sistemas. Ocorre muita filtragem. Então, por exemplo, quem dorme pouco ou quem dorme mal tem uma tendência a reter mais líquido, porque não tem tanto processo de filtragem do corpo. Então tem uma série de coisas aí que é muito importante a gente se deitar e dormir, tá? Eu até durmo pouco, mas eu compenso muito com as questões das terapias, que ajuda bastante, mas não tem jeito, tem que dormir mesmo, tem que descansar, gente. Então, todo esse processo, fala-se muito do ciclo circadiano, que é exatamente isso, que regula o nosso sono, que regula o nosso estado de alerta quando a gente está acordado. Tudo isso é regido pelos processos aí bioquímicos que a nossa amiga pineal vai liberando. E aí a gente achando que não tinha nenhum valor, que era só um resquício, e de repente descobre-se uma glândula pequenininha e poderosa no centro do nosso encéfalo, quer dizer, não por acaso ela está lá, e a gente vai entender. Então, estudos comprovaram que com o tempo ocorre a biomineralização da pineal, tal qual como ocorre com o tecido ósseo. Este processo está relacionado à sua função, que ela é capaz de perceber campos eletromagnéticos por meio destes cristais diamagnéticos que se acumulam no seu tecido. Olha que interessante. Então é como se a gente fosse tendo criação de mini cristalzinhos na nossa glândula pineal. Inclusive existe, eu não acabei não pesquisando esse nome, pesquisando isso, mas tem um médico, se eu não me engano foi na USP, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, que um médico ele começou a pesquisar a glândula pineal de pessoas desencarnadas, comparando as que desenvolviam espiritualidade, mediunidade, e as que não desenvolviam. E eles constataram que as pessoas que desenvolviam a mediunidade e a espiritualidade, elas tinham mais cristais na glândula do que as outras pessoas. Então ou seja, uma pineal mais ativa. Haja vista que a gente fez teve um dia que a gente fez a meditação e eu senti muito forte a energia para a pineal e não estava programado. Então, sempre que a gente faz as meditações, que a gente leva a luz para o cérebro, os processos neurológicos, bioquímicos, então tá sempre ativando essa e outras glândulas, para a gente entender como é que funciona. Então, falando um pouquinho mais sobre essa estrutura da pineal. A membrana celular das células da glândula pineal contém receptores de todos os neurotransmissores conhecidos, ou seja, não é uma característica comum. É uma glândula que ela consegue conversar com todos os tipos de neurotransmissores. Olha que interessante. Ela realmente é uma glândula assim, versátil. Os seus vasos sanguíneos não contêm algumas barreiras observadas em outras estruturas cerebrais. Ou seja, ela tem uma capacidade aí, o próprio vaso sanguíneo, de não ter determinadas barreiras e estar mais em circulação. A irrigação sanguínea por miligrama de tecido só não é maior do que a dos rins. Olha que interessante. Então é uma glândula que a todo momento ela está recebendo o quê? Input. O que é o sangue, gente? O que é o sangue? O sangue ele é oxigênio, nutrientes. Né? Então a todo momento ela está recebendo oxigênio e nutrientes, a mais do que as outras. E por que será? Olha só que interessante. E a gente achando que era uma glândula que ia se degenerando, e na verdade muito, muito pelo contrário. Ela é uma glândula extremamente ativa
no nosso organismo. Trata-se de uma estrutura muito complexa, cujas características fisiológicas ainda são, em boa parte, um mistério. Olha lá que interessante. Ou seja, ainda, o que a palavra mistério traz aqui? Ainda teremos muitas revelações pela frente. E sabemos, né, que a comunidade científica não descansa, eles estão a todo momento fazendo experimentos, fazendo buscas, fazendo estudos. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter mais novidades. A pineal é a janela do espírito em todos os seus níveis de consciência. Olha aí quando a gente fala a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora para trabalhar em seu benefício. A gente está usando a pineal. Mas principalmente da consciência manifesta, seja para a captação dos ritmos do meio, como percepções sutis observados na mediunidade e na nossa percepção superconsciente e inconsciente. Ou seja, ela realmente tem essa habilidade. A gente tem que lembrar que toda a nossa percepção espacial, toda a nossa percepção de ritmo, sabe quando a gente está num lugar e você sente uma vibração? A vibração, tudo isso faz parte de processos do nosso cérebro que identificam esses estímulos. Quando a gente tem essas partes inativas, a gente perde a capacidade dessa identificação. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele era surdo de um ouvido. E aí ele falou que quando ele estava no trânsito e ouvia uma sirene de ambulância, ele não conseguia identificar de onde estava vindo. A gente não consegue ver, não, tá mais para a direita, tá mais para a esquerda, tá mais à frente, tá mais atrás. E ele não conseguia, ele falava assim, é um pouco desesperador até, porque eu não consigo identificar de onde que tá vindo a sirene da ambulância. Então a gente não imagina, porque aqui os nossos labirintos auditivos, eles têm muita relação com o nosso equilíbrio. Haja vista que tem aquela, esqueci como é que é o nome daquela doença que dá no ouvido, que a pessoa tem tontura e perde o equilíbrio. Então, assim, é tudo muito integrado. E a gente vê aqui que a gente tem a hipófise conhecida como glândula mestra, mas a gente vê que a pineal ela é uma glândula mestra também. Ela tem uma capacidade aí, uma conexão com o nosso sistema nervoso diferenciada em relação às outras glândulas. Eu diria até que Isso, obrigada, Dê. Labirintite, arrasou. Labirintite, é exatamente isso. Então, ela tem eu fiquei bem impressionada com essa parte de neurotransmissores, irrigação sanguínea, porque dá essa impressão que é uma glândula superativa. Então, ela é a janela do espírito em todos os níveis de consciência. E ela funciona também como transdutor dos sinais eletromagnéticos e sinais sutis do meio espiritual. Olha só que interessante. Então, talvez nós estejamos aqui estudando coisas hoje, gente, que daqui a uns anos, vamos deixar até registrado. Hoje é dia 6 de março de 2024. Eu até atrasei um pouquinho para entrar, peço desculpas, porque eu tive alguns imprevistos. Aí eu recebi uma mensagem do Facebook falando que teve alguma mensagem ofensiva, tudo, mas eu não postei nada assim esses dias. E aí, eu acredito que pode ser por conta da gente ter falado sobre a lei da destruição, a palavra destruição. E aí eu fiquei tentando ver o que eu fazia, se eu conseguia fazer lá uma mensagem para, né, de falar, olha, em minha defesa, mas enfim, acabei não conseguindo fazer nada e me atrasei e estamos aqui. Mas o importante é que a gente está aqui. Então, continuando aí, então ela tem essa capacidade de transdutor dos sinais eletromagnéticos e sinais sutis do meio espiritual, para manifestação no consciente e no cérebro, traduzindo fisicamente a manifestação inteligente sobre a sua constituição física. Ou seja, existem alguns pontos onde o nosso espírito, e a nossa alma e o nosso perispírito estão ligados ao nosso corpo, para que a gente possa fazer essa interação, certo? E a pineal com certeza é um desses pontos, certo? Então, o que mais nós temos aqui? Cada vez mais, além da grande quantidade de receptores, de neurotransmissores, identifica-se vias neurais conectando a pineal com diversas estruturas do encéfalo, percebendo-se como parte integrante e integrada nas mais complexas funções
cerebrais. Ou seja, eu fiz umas pesquisas na internet e é como se ela fosse uma glândula que sabe o sol? Como se ela fosse o sol. Não vi isso em lugar nenhum, mas como se fosse a glândula sol, assim. Ela irradia para todos os lados. Ela é conectada com todos os circuitos nervosos do nosso corpo. Ou seja, ela capta e ela distribui. Olha só que interessante. Então a gente já falou aqui a questão da calcificação, que a gente faz processos. Olha só, quando eu fiz o milagre da manhã espiritual, teve uma pessoa que estava fazendo junto, assistindo as lives. E depois eu fui fazer um atendimento para ela e perguntei se tinha que fazer a descalcificação da pineal dela, porque ela nunca tinha feito nada de espiritualidade. E deu que não, que já tinha descalcificado durante as lives. Olha que legal. Por conta das meditações e todo o procedimento que a gente tem, tudo que acontece de expansão de consciência. Um outro ponto que eu quero falar é que eu vi em um artigo que eu pesquisei que o açúcar prejudica o funcionamento da pineal. E aí eu quero comentar com vocês assim, porque eu sempre estou olhando na radiestesia, como é que, em termos de alimentação, o que é mais prejudicial, o que eu tenho que cortar e tal. E sempre dá assim, o glúten ele tem essa característica, porque é inflamatório, tudo. A carne vermelha, a carne como um todo, ela no próprio espiritismo, tem algumas literaturas que falam, no começo que a gente viu, que eu usei o livro Passes e Radiações do Edgar Morin, tem uma passagem que eles falam lá sobre a gente evitar a carne, mas não somente pela estrutura da carne em si, mas também pela forma como o animal ele é criado hoje em dia, que a gente sabe que é em condições assim muito degradantes, e isso acaba indo, todas as questões não somente da degradação, mas também a questão de antibióticos, as questões de tudo que é dado para o animal nesse contexto, vai tudo para a carne e a gente acaba recebendo uma série de coisas ruins, toxinas, que não fazem bem para o nosso corpo. Então, se você tiver uma fazenda e você tiver os animaizinhos lá, e aí olhando no olhar espiritual, você consagra aquele animal, você agradece por ele te servir, então aquilo é uma coisa tá muito mais alinhado com o consumo sadio. Eu consumo carne, tá? Já fiquei um período sem comer nada de carne. Eu acredito realmente que em alguns momentos para a gente ancorar determinadas energias é importante. Eu já percebi que, por exemplo, não posso comer muitos dias carne vermelha seguida, não cai muito bem carne à noite para mim mais, então eu acabo dando preferência para os ovos ou outras coisas. Então você vai conhecendo o seu corpo também e vai se entendendo, tá? Mas o que eu quero dizer é o quê? Eu sempre pergunto e sempre fala muito do açúcar, que cortar açúcar, e a gente sabe que açúcar faz mal e que açúcar é um veneno e tudo, mas eu não imaginava que afetava a pineal especificamente. Falei, olha, então, ou seja, repele aí a nossa capacidade de percepção extrasensorial. A gente sabe, né, que o açúcar faz muito mal e com certeza no futuro aí a gente vai acabar vivendo uma sociedade que não vai ter esse consumo, que vai demorar um pouquinho ainda, porque vai ter que ter toda uma reestruturação industrial. Mas vai chegar lá, faz parte da nova era. E também eu dei uma olhada o que a gente pode comer para ajudar num bom funcionamento da pineal. E três itens, gente, que são presentes na melhora de muitas questões do nosso corpo, que são os vegetais verdes, os ovos e a banana. Então, sempre procurar colocar vegetais verdes, ovos e banana na alimentação, tá? Eu tenho certeza, para mim é um assunto muito interessante a pineal. Eu trouxe daquele livro do cérebro triuno, vou mostrar aqui para vocês, para quem quiser ver. Eu retirei o conteúdo desse livro. Foi um livro escrito por 3 médicos e ele foi um livro de estudo de alguns pontos que foram passados pelo mentor do André Luiz, que é o espírito que o Chico Xavier psicografou, trazendo informações sobre o cérebro, da interação do cérebro com o plano espiritual. E agora a gente vai falar um pouquinho aí dos aspectos comportamentais. Vou tomar uma aguinha, tomem a aguinha de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a compreensão, a tolerância e o perdão, trazendo aí algumas dicas práticas de como a gente melhorar um pouquinho nesses aspectos. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios
em se procurar, mas em se procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Para sermos compreensivos, precisamos estar preparados para respeitar as reações, a conduta, o modo de ser das pessoas, sem pré-julgamentos ou condenações. Precisamos estar preparados para aceitar as pessoas como elas são e se expressam, mesmo que estejam em um caminho corrompido. Ou seja, tem que ter uma tolerância aqui. Eu até coloquei uma anotação aqui, uma coisa que ficou muito forte para mim na nossa maratona da Uma Vida com Propósitos, foi que somente o Espírito Santo é que faz a transformação nas pessoas. Então, a gente pode tentar convencer, a gente pode tentar mudar o outro, mas é a ação do Espírito Santo que transforma. Quando a pessoa tem aquele insight, recebe aquela energia do Espírito Santo e fala, agora é a hora. Então, o que a gente tem que fazer? Claro, a gente tem que, no nosso dia a dia, as pessoas da nossa convivência, a gente tem que conversar, a gente vai ter que, igual foi falado ontem, a gente tem que encontrar o melhor momento para a gente expor a nossa ideia da melhor maneira para que o outro possa receber essa informação. A gente vai fazer a nossa melhor comunicação, trabalhar para a gente ter uma comunicação assertiva. Mas é muito importante a gente pedir aí para o Espírito Santo, para ele tocar a pessoa, tocar o coração daquela pessoa. Eu sei de casos de mulheres que se converteram ao cristianismo, e aí elas oraram para o marido se converter, oraram para o marido se converter, e de tanto orar o marido se converteu. Então, a gente tem essa tendência, às vezes, de fazer um comentário, de fazer um julgamento. A gente não gosta de ver coisa errada, e tá certo não gostar de ver coisa errada, porque o certo é o certo e o errado é errado. E só que a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu momento de despertar. E o que a gente faz nesse meio tempo? Seja você a mudança que você quer no mundo. Sejamos exemplos, então, do que a gente quer que os outros mudem. Então, é a melhor forma, né? O liderar pelo exemplo. A pessoa vai vendo na gente a transformação, a mudança. E aí ela começa também a se transformar à medida que ela vai observando a gente. Então, a gente tem que estar preparado para aceitar as pessoas como elas são, como elas se expressam, mesmo quando elas estejam no caminho corrompido, encarando-as com o pressuposto de que possuem uma essência espiritual passível de bons sentimentos, com potencialidades latentes, sujeitas ao desenvolvimento. É aquela frase que fala, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Eu amo essa frase. Mas a pior pessoa do mundo carrega em si o dom de ser capaz? Por incrível que pareça, carrega, porque teoricamente nós todos temos a centelha de Deus em nós. O problema é que ela não está manifestada, ela está para o outro lado, né? Ela está desviada, desvirtuada. Então, novamente, sejamos o exemplo e oremos. Deus sabe o momento de cada um e, assim, a sabedoria de Deus. Quando a gente está falando, a gente está aqui na Maratona Espírita, quando a gente está falando de uma transição planetária, de uma transformação do planeta. Ai, será que vai demorar muito? Como é que vai ser? Vai demorar. E demora por quê? Porque a mudança ela é feita pelo ser humano através da transformação individual e na transformação coletiva social. Só que isso demora muito tempo, podendo demorar às vezes até séculos. Por quê? Ela já vem acontecendo, a gente tem aí uma expectativa de algo em torno de 30 anos para a gente começar a ter transformações bem assim, nítidas. Cada ano que vier a partir de agora, gente, vai ser aquele ano cheio de emoção. Vocês estão tendo essa sensação? Que é muita emoção, que o tempo está passando rápido, que é uma coisa, acontece uma coisa ali, você resolveu, já acontece outra coisa ali. Por quê? Porque os processos eles estão realmente acelerados para que a gente possa ascensionar o mais possível e o mais rápido possível para estarmos aí alinhados com as novas frequências planetárias, que também estão alinhadas com frequências cósmicas, universais. Que tem a ver com o quê? Com o movimento do nosso sistema solar na Via Láctea, que está passando por um ponto de frequência, que é o cinturão de fótons, que tem uma frequência muito elevada. E a gente tem que, para a gente poder passar por esse ponto, a gente também tem que estar elevado. Então é um processo que é planetário, é um processo que está sendo olhado muito
pela espiritualidade. É claro que a gente às vezes se revolta, se entristece, se aborrece, se magoa, se machuca com as maldades das pessoas, mas a gente precisa a todo momento respirar fundo, seguir em frente, fazer um processo de cura, de ressignificar aquela situação, aquela dor e recomeçar. Porque o caminho da vida é adiante. E mais do que nunca, o que a gente vem vendo aqui? É virar a página e prosseguir, virar a página e prosseguir. Então, olha lá, o sentimento de tolerância é uma consequência da compreensão. Então, quando a gente começa a compreender as limitações, que cada ser tem o seu momento de despertar, que cada ser tem as suas limitações, as suas qualidades, nós também temos as nossas, a gente vai começar o quê? A ser mais tolerante. A gente entender que muitas vezes aquilo que o outro faz e fala é o que ele tem para dar. Ah, mas me magoa, mas me entristece. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é fazer as orações e a outra é ter uma conversa. Continuamente, chamar para ter uma conversa, mas lembrar sempre como é que eu quero passar a mensagem, o que é que eu quero que o outro entenda. E aí ir refinando o quê? A nossa capacidade de comunicar as informações. Eu uso muito isso com a minha mãe e com a minha avó, que são senhoras, principalmente com a minha avó. A minha avó é uma senhora de 96 anos e ela tem personalidade, ela é lúcida, tem personalidade. Então tem que ter uma comunicação muito assertiva. E ela é uma pessoa assim que ela gosta de afrontar, de dar respostas assim para testar. Então tem que ter uma maneira de comunicar bem clara. A minha mãe ela já é uma pessoa assim mais docinha, é uma pessoa mais que também precisa de uma comunicação assertiva, porque, gente, é comando, é igual criança, é comando. A comunicação assertiva é assim, você não pode abrir a porta. O que você vai fazer? Abrir a porta? Não. Mantenha a porta fechada. Deixa a porta fechada. Percebe a diferença? Então a gente tem que tomar cuidado como a gente comunica as coisas para as pessoas. E é um processo contínuo, tá? De leitura, de lapidação. Então a tolerância ela vem quando a gente começa a ter a compreensão. Como não nos cabe salientar os erros e defeitos alheios, nem mesmo criticá-los, devemos admitir, desculpar, aceitar e perdoar. Então você está me falando que as pessoas vão fazer as coisas que quiserem, e aí eu vou simplesmente admitir, desculpar, aceitar e perdoar? Não, não é isso. Respira fundo. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa colocar um olhar maduro. A primeira coisa é a gente parar e pensar quais são os filtros de percepção que eu estou colocando nessa situação. Eu estou na defensiva? Eu estou tendo pensamentos, sentimentos e comportamentos reativos ou eu estou raciocinando e buscando uma resposta construtiva para essa situação? E aí a gente tem que entender isso, que é o quê? O admitir, desculpar, aceitar e perdoar, não é que agora todo mundo vai fazer o que quer e vai poder a festa do cada um faz o que quer e tá perdoado. Não, é uma questão de eu me colocar no meu eixo central, eu colocar as situações e as pessoas nos seus devidos lugares e eu entender que o perdoar, o relevar, é simplesmente não gastar o meu precioso tempo sofrendo com isso. Então, é muito mais uma questão de deixar ir, de abrir mão para poder seguir em frente. Porque quanto mais a gente fica ressentindo, quanto mais a gente fica lamentando, mais a nossa mente vai ficar focada no quê? No ressentimento, na dor, no sofrimento. E isso só vai atrasar a nossa vida. Claro, novamente, tem os processos do dia a dia, as questões do dia a dia, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Esfriar a cabeça e aí depois vai ter uma conversa de cabeça fria, colocar os pingos nos is. Centralizamos em nós mesmos a importância de tudo e não percebemos o sentido coletivo de nossa existência. Ou seja, sempre o eu, o meu, para mim, comigo, em mim, por mim, para mim. O que nos atinge em momentos de ânimos elevados é motivo de reação imediata, defesa, revide e às vezes até vingança. Eu tô pé da vida, vou fazer também aquela pessoa pagar pelo que ela fez comigo. E vai ganhar o que com isso? A gente tá gerando a lei do karma lá, né? Estamos lá alimentando a lei do karma. Aí depois a gente reclama. É muito delicado. A gente sabe que existem coisas pequenas do dia a dia, existem coisas maiores da vida que machucam, que prejudicam a gente em níveis muito profundos. E existem coisas do dia a dia que acabam
destruindo o nosso relacionamento, porque a gente vai tolerando, chega uma hora que a nossa paciência já não aguenta mais. Então a gente tem que ter um traquejo e desenvolver mesmo uma sabedoria, sabe? Deus me dê sabedoria para que eu possa mudar o que pode ser mudado, aceitar o que não pode ser mudado e o discernimento para saber o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Então a gente tem que estar a todo momento pensando nisso. É as batalhas que a gente escolhe lutar. A gente tem que lembrar o que é inegociável e o que é tolerável, tá? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Perdoar ainda é um grande desafio, mas podemos exercitar o perdão e a tolerância em pequenos atos como, olha só algumas dicas. Controlar os nossos impulsos de menosprezo e indiferença em relação a quem nos desrespeitou. Tolerar o nosso vizinho contraído que mal nos olha no elevador. Porque fulano nem me falou bom dia. Pois é, às vezes ou ele é mal educado ou ele está num mau dia. E a gente tem que não levar isso pro lado pessoal, porque é muito pequeno em relação a tudo que a gente tem para fazer na vida e tudo que a gente tem para viver na vida, e a gente ficar estragando nosso dia por causa disso. Mas você viu pessoa que é antipático, nunca fala oi. Mas tem gente que não é muito social, tem gente que não é muito extrovertido, então às vezes não é por mal. Percebe? A gente tem que tomar cuidado com pequenas coisas que a gente deixa de irritar a gente. Não nos deixando magoar com o colega de trabalho mal-humorado ou o chefe irritado, que é difícil, né? Mas você sabe que eu tive um chefe que uma pessoa que trabalhou com ele muitos anos falou assim, não, ele era muito bravo, ele tinha fama de ser, a pessoa entrar na sala dele, ele brigava e tal. E na hora que eu tava conversando com ela, eu vi uma cena. Falei, engraçado, eu acho que ele deve ter apanhado muito do pai dele, porque eu tô vendo uma cena aqui dele como se eu tivesse apanhado mesmo, né? Porque geralmente quem teve na infância apanhou muito acaba sendo mais rígido na idade adulta. E aí passou o tempo, a gente teve um almoço de final de ano, aí o chefe fala assim, porque o meu pai, quando eu era pequeno, se eu chegasse com o boletim da escola e não tivesse nota 10, ele dava bronca na gente e a gente levava a palmada. Nota 10, ou seja, ele confirmou exatamente a visão que eu tive. Então, às vezes a pessoa é irritada, mal-humorada, porque ela é infeliz. Porque ela é uma pessoa que tem uma ferida interior, que ensinou ela que a vida é assim. Não tá certo, né? A pessoa ser assim com os outros. Porém, a gente tem que entender que é a única forma que aquela pessoa aprendeu que a vida é a metáfora de vida dela. Então, novamente, a gente tem algumas opções. A gente tem a opção de, se a gente tem acesso, de sentar e conversar. A gente tem a opção sempre de orar. Sempre. É que a gente, às vezes, não tem tempo, tá cansado, é difícil, demora o resultado. Você não vai fazer uma oração. Às vezes, uma oração, depende da oração, de um dia para o outro resolve, mas às vezes demora mais. Mas resolve, porque eu já fiz. Eu já fiz oração para uma colega de trabalho. Acho que eu já contei aqui, oração do perdão. 21 dias. Mas a gente ficou amiga e ainda levei ela para fazer líder training depois, só para vocês terem uma ideia. Então, olha só, o que mais que a gente pode fazer aqui para melhorar a nossa convivência? Evitar contendas calorosas em assuntos familiares. Não tem jeito, gente. Família e grupo do condomínio, essas coisas, não dá pra gente ficar ficar brigando, falar de política, essas coisas, porque cada um vai ter sua opinião e não adianta. Então, assim, às vezes você começa a falar, legal, mas saiba a hora de parar, porque é importante a gente manter o quê? A boa convivência, o respeito. Claro que é importante. A gente também conversando vai desenvolvendo a nossa capacidade retórica, a nossa capacidade de argumentação, vai compreendendo as objeções dos outros, vai compreendendo o que a gente precisa melhorar para que a gente possa desenvolver essa capacidade de convencimento, mas lembrar sempre de ter um tato, uma delicadeza, de não ofender ninguém e também não se sentir ofendido. Isso que é um grande desafio, tá? E buscar na prece e na meditação serena a renovação das forças e disposição para o bem. Não existe uma fórmula secreta, gente. É um constante orai e vigiai na vida. É um constante orai e vigiai na vida. Então a gente vai conseguir, a gente vai vencer. A gente vai agora fazer uma meditação bem gostosa para a gente trabalhar em nossa opinião. Então,
Espero que tenham gostado do conteúdo. Vamos fazer nossa meditação e é só fechar os olhos, tomar uma aguinha agora. Vai fechando os olhos, deixando os seus olhos bem pesados, bem tranquilos, bem relaxados. Você respira fundo. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça. Vai higienizando a sua mente, o seu cérebro, todos os circuitos neurais. E você respira e solta. Mais uma vez. Você respira fundo e vai relaxando 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Seus olhos vão ficando bem pesadinhos no seu rosto. Quanto mais eles tentarem abrir, mais eles vão ficar coladinhos no seu rosto. E fique tranquilo que ao final eu vou te trazer de volta dessa meditação. Respirando fundo. A todo momento você se mantém respirando, relaxando, com pleno controle do seu corpo. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você se concentre ainda mais no som da minha voz. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. A sua mente consciente ou a sua mente inconsciente se unem agora e começam a trabalhar em seu benefício. Vão unindo todos os seus conhecimentos com tudo que foi falado aqui. Vão trazendo perguntas, ideias, transformações positivas e possibilitadoras. Então você respira fundo, vai sentindo esse ar em movimentos circulares, vai iluminando lá atrás o seu córtex visual, vai amplificando a sua capacidade de visualizar mentalmente, vai iluminando seus olhos e todos os seus nervos ópticos ligados ao seu cérebro e vai irradiando energia de amor, de luz, de paz, vai iluminando seus ouvidos, seus labirintos auditivos, vai liberando, desbloqueando sentimentos e sensações. E você vai sentindo essa energia expandindo, descendo pela sua garganta, descendo pelo seu tronco, vai descendo pelo seu quadril, pelas suas pernas, pelos seus pés e vai saindo pela sola dos seus pés. Mentalmente você vai sentindo a sola dos seus pés como se fosse um leve formigamento, como se fosse saindo raízes de luz da sola dos seus pés e vão atravessando as camadas do solo, chegando até o centro da terra. E você vai sentindo essas raízes se fortalecendo cada vez mais. Quanto mais essas raízes vão descendo, quanto mais quantidade de raízes vai descendo, você vai sentindo fortalecer cada vez mais as suas raízes. Essas raízes vão descendo até o centro da terra e elas vão encontrar um diamante de luz lindo no centro da terra. E elas vão receber, elas vão recebendo a energia as suas raízes vão recebendo energia do núcleo da terra, do diamante do centro da terra. Vai subindo vitaminas e sais minerais, vai subindo com muita força das raízes dos seus pés, vai subindo pela sola dos seus pés, vai envolvendo todos os seus ossos, todos os seus tecidos, a sua pele, seus músculos, tendões, subindo para o seu joelho, vai liberando todas as tensões, todo o nervoso, vai subindo para o seu quadril e vai liberando todas as tensões, todo o nervoso. E você vai sentindo essa energia saindo pelo topo da sua cabeça como uma linda flor de lótus, irradiando por todo o seu corpo. Você vai sentindo essa luz expandindo numa cúpula de luz branca muito grande, que vai expandindo e ficando com 10 metros de altura, e você vai crescendo junto com essa luz. Você vai crescendo e junto com essa luz você vai crescendo também e tendo 10 metros de altura, vai crescendo e ficando com 20 metros, 100 metros de altura. Você vai ficando maior que a sua casa, vai ficando maior que o seu bairro, maior do que o seu país, vai ficando maior do que o planeta Terra. Então você respira fundo e sobe até o espaço, vai olhando o espaço, as estrelas, e você vai sentindo essa presença gostosa de Deus, te trazendo amparo, te trazendo luz e brilho para a sua vida. Tá sentindo
que você vai acessando a camada onde nós temos o portão de luz, o portal de luz do Criador primordial, a causa infinita de todas as coisas, a inteligência suprema. Esse portal está à sua frente, acima de você. Então você vai subindo e você vai adentrando esse portal e vai recebendo essa energia de pura luz cósmica, de puro amor incondicional. Vai sentindo essa luz que vai descendo, vai iluminando a sua pineal, vai envolvendo a glândula pineal no centro da sua cabeça. E ela vai expandindo em pura luz com muitos raios, muitos discos que estão ativando elas. Vai sentindo todo o seu corpo se iluminando. E agora você vai trazer o foco da sua atenção para o centro do seu peito. Você vai focando a sua atenção no centro do seu peito e você vai sentindo como se um vórtice de luz abrisse no centro do seu peito. Vai sentindo uma leve pressão no peito. E você vai entrando nesse vórtice, esse portal multidimensional do seu coração que vai te levar para o jardim da sua alma. Vai sentindo a amorosa presença do seu anjo de guarda, do seu lado. Você vai adentrando esse jardim da sua alma. E você vai sentindo, mentalmente você vai seguir caminhando pelo jardim da sua alma. Vai seguindo, caminhando. Vai observando como é a natureza do jardim da sua alma. Vai observando como você está vestido nesse jardim, qual é a roupa, como é que você está caminhando, se o seu jardim é grande. E você vai lá na frente, bem lá na frente, avistar um templo verde. Um templo verde esmeralda, um templo de jade, um lindo templo. E você vai caminhando até esse templo. Você segue caminhando até... Quanto mais você se aproxima desse templo, mais confiante e feliz você está. Quanto mais você se aproxima desse templo, mais confiante e feliz você está. E você vai adentrar esse templo de cura e renovação. E você vai receber uma série de tratamentos para a sua saúde, para o seu rejuvenescimento. E para a sua vitalização, revitalização completa. Então você vai adentrando esse templo, vai observando como ele é. Se é um templo muito grande, muito alto. Você vai entrar como se fosse uma parte de um jardim interno com um chafariz. Você vai passeando por esse templo. E você vai agora ser levado para uma sala onde você vai receber um banho de água, de luz verde, de cura e regeneração física, mental, emocional e espiritual. Uma piscina de luz verde, é seguro você se banhar nessas águas, é muito tranquilo, tá na melhor temperatura. Então você respira fundo e vai adentrando nessa piscina de águas, vai sentindo o seu pé, seu joelho, seu corpo todo bem tranquilo, bem relaxado, bem concentrado no som da minha voz. Você vai sentindo essa água molhar seus pés, suas pernas, seu corpo todo. Você vai sendo banhado nessas águas. E essa luz verde, ela vai entrando em cada poro da sua pele, vai revigorando, revitalizando a sua saúde física. Você respira fundo. E você agora deita a sua cabeça, vai banhando a sua cabeça nessa água verde. E essa água verde vai entrando por todos os seus folículos capilares. Ela vai entrando por todas as terminações nervosas do seu crânio, do seu rosto. Vai trazendo um profundo relaxamento de todos os músculos do seu corpo, com pleno controle do seu corpo, com muita contração, concentração e leveza. Então você respira fundo. E aí você vai sentindo que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai começar a se tornar uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, e você vai saber perdoar com mais leveza e se libertar das dores e sofrimentos.
A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai percebendo que você vai aprendendo a se tornar uma pessoa mais compreensiva, mais tolerante, e você vai aprender a perdoar e se libertar das dores e sofrimentos. E você vai mentalizando essa luz verde envolvendo dentro da sua cabeça, vai envolvendo todo o seu cérebro. Como se mentalmente você vai visualizando o seu cérebro todo verde, várias raizinhas de luz se iluminando, novos circuitos neurais se fazendo, se fortalecendo, e no centro um pontinho de luz da sua glândula pineal, no centro, dentro da sua cabeça. Vai mentalizando isso. E aí você vai sentir claramente que a sua pineal agora ela vai sendo energizada, revigorada, revitalizada. Todos os bloqueios, toda a calcificação vai sendo cancelada imediatamente agora. Então você respira fundo, vai sentindo uma leveza, totalmente concentrado no som da minha voz, vai sentindo um sentimento gostoso de paz, uma nova vida vai se abrindo, agora que você já tem a sua sensibilidade mais amplificada, agora que você vai começar a se tornar todos os dias, a todo momento, a partir de hoje, você se transforma numa pessoa mais compreensiva, mais tolerante, você aprende a perdoar. Então você vai mentalmente seguindo agora, caminhando, agradecendo por esse trabalho, sentindo nos seus pés, sentindo nas suas mãos, seus braços, em todo o seu ser. Você respira fundo, e um sentimento gostoso de paz vai tomando conta de você. Você respira fundo e você segue caminhando para o seu futuro. E você vai irradiando muita luz para a sua casa, para os seus familiares. Vá vibrando como se fossem ondas, como quando a gente joga uma pedrinha na lagoa. Vá vibrando como se fossem ondas. Você respira fundo. Vá sentindo essa energia toda fluir por todo o seu corpo. E agora nós vamos caminhar para o seu futuro. E você vai caminhando e você vai ver uma porta. Você vai abrir essa porta que está à sua frente. Veja agora mentalmente uma porta à sua frente. Você vai abrir essa porta, você vai atravessar essa porta e você vai chegar do outro lado da porta e vai ver alguns aspectos que precisam ser melhorados na sua vida, vai ver uma nova visão de futuro. Abriu a porta e agora a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão trazendo para você imagens, cores, sons, movimentos, sensações, informações positivas para a sua nova vida, para o seu futuro. Você respira fundo. Vá mentalizando a sua vida no futuro, quem é que está aí com você, onde é que você está, o que é que você está fazendo. Vá mentalizando à sua frente um espelho, onde você vai poder observar a pessoa que você se tornou. E vá observando nesse espelho que roupa que você está vestindo. Vá observando nesse espelho como é que você está com a sua constituição física nesse seu eu do futuro. Ele sorri para você, o seu reflexo no espelho sorri para você e diz para você: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. Eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão, eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E agora a sua versão que está lá no espelho, ela vai sair de lá e vai te abraçar e ela vai se integrar a você. Você já é essa pessoa. Então, no 3, respirando fundo, com plena certeza e satisfação na sua vida. Você vai trazendo um sentimento gostoso de realização física, mental, emocional e espiritual que você vai aplicando em todos os momentos da sua vida.
2. Você vai trazendo a sua mente consciente um sentimento gostoso de desejar o bem, de desejar ser mais tolerante, mais compreensiva. E 3. Vá abrindo os olhos, mexendo o corpo, para viver uma nova vida, feliz, em paz. Como é que vocês estão? Contem para mim. Vá retornando para o momento presente, trazendo a sua mente, trazendo esses novos aprendizados, integrando esse seu eu do futuro, cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, ombro com ombro, braço com braço, perna com perna, trazendo todas essas características que já são suas, e a partir de hoje você vai passar a aplicá-las com muita facilidade na sua vida a partir de agora. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura aqui. Dou minutos de sabedoria enquanto vocês vão voltando, vão me contando como foi para vocês. Quem estiver assistindo a live gravada, lembre-se de comentar, de curtir, comentar, compartilhar. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você o atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará um novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Olha que delícia. Então é isso. É uma questão realmente de postura e comportamento, posicionamento em relação à vida. Certo? Gente, quero agradecer vocês hoje que estão aqui ao vivo, quem passou por aqui, quem vai assistir no gravado. Espero que vocês tenham gostado. Vão dando feedback do conteúdo, das meditações. E eu desejo a vocês um maravilhoso dia. E amanhã tem mais, às 6 horas da manhã. Gratidão, gente. Um beijo grande. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.